Fala, meu querido aluno, minha querida aluno, senhores, senhoras. Hoje daremos início a mais um conteúdo aí, né? Seguindo aí nossa linha de raciocínio, tendo em vista que hoje é um dos assuntos que algumas pessoas têm um certo receio no que diz respeito a quando falamos progressão aritmética, progressão geométrica, e diante desse conteúdo que vamos trabalhar hoje, não é? Então, vem aqui com a nossa tela, né, para com que possamos compreender. Em termos de definição, ó, vê bem, progressão aritmética é conhecida apenas pela sigla PA, né, e que diz respeito, né, que é toda a sequência numérica que está sempre aumentando ou diminuindo consecutivamente. Beleza. E daí eu trouxe dois exemplos, né, tendo em vista que basta tão somente você analisar no que diz respeito à nossa razão. Tem uma certa formulazinha, mas aí a gente vai explicar direitinho para que vocês possam compreender. O que difere, senhores e senhoras, de uma progressão aritmética e uma progressão geométrica, né? Aritmética e geométrica, não é? É no que diz respeito às nossas operações fundamentais que vimos lá no início e que a gente bem sabe que diz respeito à adição, subtração, multiplicação e divisão, não é? E o que vai diferir justamente entre elas é justamente isso. Enquanto na progressão aritmética você vai observar que dados os termos, né, de uma sequência, a exemplo disso temos o nosso exemplo 1, né? E que por sua vez observe que diante do nosso primeiro termo, né, que aí seria o número 4, deixa eu pegar uma canetinha aqui para poder grifá-lo, beleza? Beleza. Esse é o nosso primeiro termo, 4. E que, por sua vez, aumenta-se consecutivamente, que acabamos de ver na nossa definiçãozinha, né? Para o segundo termo. Ou seja, 4 para 7 vai 3. Então, essa seria aí nossa razão. E que, por sua vez, é fixo, né? A nossa razão aí. Ou seja, para os posteriores termos, basta tão somente nós somarmos 3, não é? Observa, ó, 7 mais 3, 10, não é? 10 mais 3, 13. E aí vai, não é? Então, é justamente aquela ideia em que a gente tem as nossas operações fundamentais, né? Em que na progressão aritmética eu vou adicionar ou subtrair diante do elemento ali, né, posto. Então, observe que a cada termo da sequência se aumenta-se 3. Exemplo 2. A sequência 10, 7, 4, 1. Segue a mesma linha de raciocínio, meu senhor, minha senhora. Observe que a cada termo da sequência se diminui 3. Ou seja, a nossa progressão geométrica vai dar em função disso, dessas duas operações, seja ela aumentando ou diminuindo, a nossa razão ali, né, é consecutiva, certo? Aí, logo diante dessa observação, né, que a gente viu, ora, de um termo para outro, aí está se aumentando 3 unidades. Se ela está diminuindo, não é? Está diminuindo 3 unidades, ok? Então, beleza, dando continuidade aqui os nossos termos de definição, né? De acordo com o valor da razão, e a gente viu que a razão é justamente essa consecutividade, né, desse elemento em que de um termo para outro sempre está aumentando, né, por igual ou diminuindo, né? De acordo com o valor da razão, as progressões aritméticas são classificadas em constante, ou seja, está se referindo que todos os termos, né, da minha sequência lá, ela é igual, não é? Como você pode observar, o primeiro termo, 4, o segundo termo também é o elemento 4. E que, por sua vez, como a gente viu que, dado a razão, seja ela aumentando ou diminuindo, né? Aí, tendo isso como base a nossa razão, e que, por sua vez, quando a progressão aritmética ela é constante, então a nossa razão é zero. E aí a gente viu das operações que o elemento neutro,
na adição é o 0. Ou seja, lembra lá? Beleza. Então, ok. Vimos o que é progressão aritmética constante. Tudo certo até aí? Tranquilo? Beleza. Crescente é como acabamos de ver, né? No slide anterior. Quando a razão for maior que zero, ó, observa. Maior que zero e que, por exemplo, não é? Dado a sequência 2, 4, 6, observe que de um elemento para o outro, né, de um termo, se chamado termo, né, na verdade, de um termo para o outro, sempre está aumentando ali naquela proporção, ok? Ou seja, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. E aí a gente segue nessa linha de raciocínio, beleza? E quando ela é decrescente, aí é quando ela vem diminuindo. E basta tão somente eu subtrair diante daquele valor que nós temos por razão, não é? Quando a razão for menor que zero, aí ela é decrescente, ok? Para você compreender em termos básicos o que vem a dar progressão aritmética crescente, decrescente, advindo das duas operações aí, adição e subtração, beleza? Então vamos prosseguir adiante. Ó, cada termo de uma PA é identificado pela posição que ocupa na sequência. Ocupa na sequência. E para representar cada termo, utilizamos uma letra, normalmente a letra A, não é? Seguida de um número que indica a posição na sequência. E aí eu trouxe um exemplo, por exemplo, o termo A4. Quem é o termo A4 na nossa PA? Eu tenho o termo 1, né? Termo 2, né? O nosso termo 3 aqui, ó, e o nosso termo 4, não é? Ele está se referindo à posição em que o nosso termo ali, né, o número, está naquela posição, certo? Então aqui, ó, veja bem, o termo A4, aí você conta 4 casinhas, ok? É o número 8, pois é o número que ocupa a quarta posição da sequência, ok? Diante disso, né, acredito que não lhe resta dúvida no que diz respeito à progressão aritmética constante, né, progressão aritmética crescente e progressão aritmética decrescente, que por sua vez, quando eu me refiro ao termo, não é? Aí, quando ele vem acompanhado a 4, quem seria o A10? Aí você olha a ocupação em que aquele número está, ou seja, está na posição 10, né, da nossa sequência. E aí a gente vem para as compreensões da forma. Eita, professor, e agora para eu memorizar, adivinha o que? São muitas fórmulas, mas eu vou te explicar passo a passo, não é? E que vai ficar de um modo tão simples para você compreender, não é? Observa comigo. Ó, temos que a nossa fórmula geral, né? Deixa eu apagar aqui para que você possa compreender. A nossa fórmula geral, né, diz que AN, que eu não sei quem é esse elemento, é o nosso A1, né, mais AN menos 1, não é? Vezes a nossa razão. E que a gente sabe que a nossa razão, para com que podemos encontrar, né, dado uma sequência, e aí eu tenho que a nossa razão é igual ao elemento 2 menos A1. Não é? É a diferença, né, que a gente pode observar. E que, por sua vez, quem é o nosso A3? A3, já aplicando na nossa forma geral, não é? Que eu quero saber quem é o N. Então, eu estou me referindo aqui, ó, no lugar do N, eu quero saber que ali é o meu terceiro termo. Então, A3 é igual a A1, não é? Mais A3 menos 1. Vezes a nossa razão. E que, por sua vez, né, diante dessa informação, a gente tem o quê? Que A3
é igual a A1 mais A2 vezes a nossa razão. Ó, eu vejo que é diante do que falta para chegarmos ao A3. Ou seja, se eu quero aí o nosso, vou puxar para cá, A10. Ah, professor, eu sei que A10 é o nosso A1 mais aquilo que falta para chegar no termo 10. Então seria aí A9 vezes, né, a nossa razão. Beleza? Dúvidas até aí? Eu simplesmente simplifiquei diante do que está em parênteses. Ou seja, dado n, né, eu quero saber quem é o nosso A3 e que por sua vez seria o 3 menos 1. Então já vou direto, eu vejo que é aquilo que falta. Então é isso, ó, o nosso A10 seria o nosso A1 mais A9, né, aquilo que está faltando para chegar ao termo 10, vezes a razão. E que a gente sabe que primeiro deve-se resolver a nossa propriedade, né, da multiplicação e posteriormente somarmos com o nosso termo A1. Então, em termos de compreensão de fórmula, é basicamente isso, certo? Há um outro método, mas diante de resolução de questão, eu vou mostrar a você no que diz respeito a nós podermos encontrar de uma outra forma a nossa razão. Mas em termos de compreensão de fórmula, não é isso? É isso. Aí se eu continuasse aqui, professor, o A4. A4 é igual a A1 mais A3 vezes R. Meu querido aluno, eu vou lhe perguntar uma coisa, né? Veja bem. É correto afirmar que uma progressão aritmética é uma função do primeiro grau? Correto, não é? Tendo em vista que a nossa função do primeiro grau é só uma, seguindo uma linha de raciocínio para fazer você compreender, não é? Que a nossa função ela é escrita da forma ax mais b. Tendo em vista que vimos lá na nossa aula de função do primeiro grau, não é? Que aqui é o nosso coeficiente angular, não é? O ax, e o nosso coeficiente b é o nosso coeficiente linear. Tendo em vista que o nosso coeficiente linear, né, é um valor fixo, ou seja, uma constante lá, né, e que por sua vez o nosso coeficiente angular é um termo em que por sua vez possui uma variável. Diante do que você pode observar, tendo em vista que a nossa f de x seria justamente a nossa imagem, não é? E dado a aplicação dos valores, eu tenho que, no caso aqui, seria ax, né? Ou melhor, y, em que por sua vez a1 seria o nosso coeficiente linear e que por sua vez aqui eu tenho que a nosso coeficiente angular seria o r, né, que é aquele termo em que irá multiplicar a nossa variável, e quem está variando é justamente o termo ali em que antecede o nosso a, n, que a gente quer saber. Beleza? Então aqui seria o nosso coeficiente angular, não é? Aqui seria a nossa variável x e aqui mais b. Olha aí a nossa funçãozinha do primeiro grau. Beleza? É só um termo de compreensão. E você vê que aí um assunto ele tem ramificações para podermos prosseguirmos, né, nessa nossa linha de raciocínio. Então não é nada mais do que outra forma assim, eita, progressão aritmética é difícil. Não. Então, beleza. Continuando aqui, não é, na nossa telinha, temos que AN seria justamente o termo em que queremos calcular, o nosso A1 seria o nosso primeiro termo, e N seria a posição do termo em que queremos descobrir. E que, por sua vez, como vimos, né, na aplicação da fórmula ali, eu mostrei a você que é justamente o termo que antecede aquele que a gente quer. E R é justamente a nossa razão. Beleza? Então aí já trouxemos um primeiro exemplo. Calcule o 10º termo da nossa progressão aritmética. Ok? Então vem comigo aqui. Ele quer saber justamente o nosso A10. E que por sua vez eu já coloquei aqui, né? A nossa razão aí seria, ó, a nossa sequência é 4, 7, né?
10, beleza? E eu não sei ali quem é o nosso A10. Mas basta eu seguir na linha de raciocínio, caso você queira, né? Não, pela não aplicação da fórmula, você continua. 13, 16, né? E aí vai. Ok? E a nossa razão é dada em função da diferença do segundo para o primeiro, não é isso? Então eu tenho que 7 menos 4, minha razão é justamente 3, ok? E aí basta tão somente eu aplicar na fórmula. Ele está procurando saber quem é justamente o nosso A10, não é? Então A10 é igual a A1, né? Mais 9, que é aquilo que falta, a n menos 1, ou seja, 10 menos 1, 9, vezes a nossa razão. Ou seja, o nosso A10, que ele quer saber, é justamente o 4, né? O nosso primeiro termo, 4 mais 9 vezes a nossa razão, 3. E que, por sua vez, o nosso A10, aí, ó, é 4 mais 9 vezes 3, 27. Então, o nosso A10 é justamente 31, ok? Se você fosse continuar aqui, e aí? Como é que seria? 16, né? Mais 3, 19, mais 3, ou que mais? 22, mais 3, 25, mais 3, 28, mais 3, 31. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então, de uma forma mais prática, mais rápida, basta tão somente eu aplicar a fórmula e aí, por sua vez, eu não preciso, não é, dar continuidade na sequência, tendo em vista que eu posso encontrar justamente o termo ali de uma forma mais rápida. Então, nosso A10 é justamente 31 e como prova, demonstramos que justamente o décimo termo é o 31. Beleza? Então volta comigo aqui na tela para darmos continuidade no que diz respeito agora à soma dos termos de uma PA, não é? Tendo em vista que, assim como na fórmula do termo geral, né? A gente tem aí a soma dos termos, ou seja, a soma de todos os termos de uma sequência. É o momento em que, dado a sequência, eu começo a somar elementos, né? Termos por termos. Beleza? Então, de uma forma mais prática, para você não ter que estar perdendo muito tempo, aí você aplica essa formulazinha aí, ó. S de N. Então, beleza. Agora nós vamos ver no que diz respeito à soma dos termos de uma PA. Beleza? Tendo em vista que a gente viu ali, né? No que diz respeito aos elementos, né, da sequência e a aplicação da fórmula. E que, por sua vez, agora a gente vai ver a soma de todos os termos. Em termos de você não ter que estar somando de um por um, a aplicação da fórmula aí, ó. Tendo em vista que Sn justamente seria a soma de todos os termos, né? Fixando aí o nosso A1, né? O nosso primeiro termo. E a N justamente seria a ocupação, né? Em que vimos lá, por definição, a ocupação em que o elemento está ocupando, vezes N, que seria justamente a quantidade dos elementos, sobre 2, ou seja, a metade, não é? Ok? Dúvidas até aí? Então vamos para o que nos interessa. Qual seria a soma da seguinte sequência dessa progressão aritmética? A gente sabe que a soma, né, de n é igual ao nosso A1 mais AN vezes n sobre 2, não é? E que, por sua vez, a gente viu que, diante disso, né, e que calculamos anteriormente essa progressão aritmética, né, que o nosso décimo termo seria 31, não é? Então, veja bem, A10, a soma de 10, né? A soma do décimo termo seria justamente aí o nosso A1, que é 4, não é? Mais AN, que seria o A10, não é? Ou seja, 31, que acabamos de ver, né? Vezes 10, não é?
N, o nosso A10, quem era? 31, que encontramos, e o nosso N10, e que por sua vez sobre 2. Aí você observa que é a metade dessa quantidade, não é isso? Então a soma é igual a 4 mais 31 vezes 5. E que por sua vez eu resolvo quem está em parênteses, né? DS10, a soma de todos os termos, é justamente 35, né? Vezes 5, ok? E aí, já trouxe aqui, bem prático para vocês, que 35 vezes 5 é justamente 175, ok? Seria justamente aí a soma de todos os termos, ok? Então, de uma forma mais prática, né, encontramos qual seria a soma de todos os termos. Caso você tenha dúvida e queira como prova tirá-la, né, basta tão somente você pegar elementos por elementos, tendo em vista que vimos aí anteriormente, né, e aí somar 4 mais 7 mais 10 mais 13 mais 16, e aí é um tanto demorado, e que diante de uma prova do concurso, né, eu lhe aconselho a você ir justamente direto no que a questão quer, no que a questão pede, para não estar perdendo muito tempo no sentido da aplicação correta e no momento exato, né, da nossa fórmula, para com que possamos acertar a nossa questão, beleza? E aí eu trouxe algumas outras questões, né? Agora a aplicação justamente e que como será cobrado em prova, beleza? Então vem aí comigo na tela e veja bem. Os números A, B e C formam uma progressão aritmética. Se A é 2,3, B 3,75, então o valor de C é. E aí está nossas alternativas, né? Aí, aquele aluno que não está preparado, vai e marca qualquer uma, né? Podendo vir assim acertar ou errar. Mas o aluno do Dimensão Pro, o aluno do curso de Dimensão Pro está preparado, certo? E que por sua vez estamos vendo aqui, né, no que diz respeito à progressão aritmética, né, sobre os termos em que acabamos de explicar, beleza? Então vamos lá. A nossa razão, né, vimos que a diferença do termo posterior menos o termo que antecede, não é isso? E que por sua vez vemos que, dada a sequência numérica, né, A, B e C, e que por sua vez A aqui é 2,3, B igual a 3,75 e C igual a o que ele quer saber. E que por sua vez, basta tão somente eu pegar o segundo termo, ó, a nossa razão é igual a justamente 3,75 menos 2,3. E a nossa razão é justamente aí 1,45. E a gente pode observar que aí a nossa razão é um valor fixo, né? E basta com que eu possa descobrir os outros termos, somar com a nossa razão, não é isso? Em quem seria justamente o nosso C, o nosso terceiro termo? É justamente, né, B, não é? Mais a nossa razão, não é? Então, nosso terceiro termo seria o nosso A1 mais aquilo que falta duas vezes a nossa razão. Beleza? Então, quem é o nosso B? 3,75 mais, né? Aí 1,45. E aqui seria justamente o nosso primeiro termo, 2,3 mais duas vezes a nossa razão, não é isso? E que por sua vez ambos
seria justamente aí 5,2. Lembrando que aqui só bastava eu somar, e aqui a gente viu que primeiro vem a nossa multiplicação, não é isso? Mais o nosso primeiro termo. E aí ambos é justamente 5,2, alternativa aí, letra C, ok? Vamos prosseguindo. Primeira alternativa, letra C. Segunda questão. Os números 7, 11, 15, 51, não é? Formam uma progressão aritmética. A quantidade dos termos dessa sequência é. E aí, uma dica em que você, para com que você possa saber no que diz respeito quando uma questão é de progressão aritmética ou geométrica. Normalmente, algumas questões ela vai identificar, olha, determinada sequência forma aí uma progressão aritmética, determinada sequência forma aí uma progressão geométrica. Ou se ela não especificar assim, né, nitidamente, basta tão somente você olhar no que diz respeito aos termos dessa sequência, ou seja, você está voltando aí, né, sua visão para a razão, e que por sua vez, né, na progressão aritmética você observa que diante da diferença de um termo para o outro, né, ou seja, o posterior menos o que antecede, e se você observar que aquele valor, né, partindo daí da adição ou subtração, essa progressão é uma progressão aritmética, ok? Então vamos lá para a segunda questão. Os números, né, 7, 11, 15, 51, dando continuidade, né, formam uma progressão aritmética. A quantidade de termos dessa sequência é, veja bem, né? Vamos lá para o que nos interessa. A n, que a gente não sabe a quantidade de termos, né, é igual a A1 mais AN menos 1 vezes R. Quando eu sei quem é o último termo, basta tão somente aí a gente ver justamente essa diferença, né? Mas a gente não sabe. E agora a gente vai para a aplicação em termos geral mesmo, certo? E que por sua vez a gente sabe que o último termo é igual a 51. Então eu não sei quem é esse AN, mas que por sua vez o valor dele é justamente 51, ok? E quem é o nosso primeiro termo? A questão aí já nos diz que é 7, né? Mais AN menos 1, e que por sua vez, quando eu observo que a sequência ela progride, não é? 7 para 11, 4. 11 para 15, 4. Então a minha razão aí é 4. E se você tem dúvida dessa razão, você tira a diferença por ela, beleza? Então, e o que é que você observa aqui? Né? A igualdade, e aqui vem para o outro termo, né? 51, mudando de sinal, menos 7, é igual a n menos 1 vezes 4. São operações fundamentais lá, né? As propriedades das operações. E que por sua vez, ó, 51 menos 7 é justamente aí 44, ok? AN menos 1 vezes 4. E a gente viu também, diante das operações fundamentais, que a multiplicação ela é o inverso da divisão. Então, quem está multiplicando passa dividindo, ou seja, 44 sobre 4 é igual a n menos 1. E que, por sua vez, justamente, seria 44 sobre 4, 11, né? Igual a n menos 1, né? Né? Se está subtraindo, passa para o outro lado, né? Para o outro membro aqui, mudando de sinal. Então, a n seria quem? Justamente 11 mais 1. Então, qual é a quantidade aí dos termos da nossa sequência? 12 termos possui a nossa sequência, não é?
da nossa progressão aritmética. Ou seja, alternativa aí, letra B, ok? E vamos aí para nossa terceira e última questão no que diz respeito à nossa aula de hoje, ok? Numa progressão aritmética, o primeiro termo é 6. O 30, né, é 151. A razão da progressão aritmética é, a gente viu que diante da nossa aplicação, né, eu tenho que a quantidade que a gente agora já sabe é A30 e que por sua vez o nosso A1 é justamente aí, né, o primeiro termo 6 mais aquilo que falta, beleza? Então eu tenho que é 29 vezes R, que é justamente o que a questão quer. Então eu trouxe situações diferentes para com que você possa encontrar a quantidade de termos, outra para você calcular os termos, né? Outra para você, ou melhor, calcular a soma de todos os termos, outra em que a gente quer saber quem é determinado termo, e aqui por sua vez a nossa razão, beleza? E aí a gente sabe que o A30 é justamente 151. Repetindo, né, dentro da nossa expressão, 6 mais 29 vezes R, ok? Quem está somando passa subtraindo, não é isso? Então a gente viu aqui que a nossa variável lá, voltando aqui, seria justamente a expressãozinha aí, ó, da nossa função do primeiro grau, e que por sua vez a nossa razão seria aí o nosso coeficiente, né, que é um valor fixo, porém a gente quer aqui descobri-lo, e que por sua vez o que altera diante dos termos, né, de um para o outro, é justamente aí esse AN-1. Beleza? Mas isso não vem ao caso e vamos para o que interessa a nossa questão. Ou seja, 151 menos 6 é igual a 29 vezes R. 151 menos 6, temos aí que é igual a 145, que é igual a 29 vezes R. Quem está multiplicando diante da nossa propriedades, né, em que a multiplicação é o inverso da divisão, né, e vice-versa, quem está multiplicando passa dividindo, então R é igual a 145 sobre 29. A nossa razão aí é igual a 5. Beleza? Professor, há uma outra forma, como eu tinha falado, né, que eu iria mostrar isso a você, né? Então, qual seria em termos mais práticos? A nossa razão é justamente o nosso último termo menos o primeiro, né? Primeiro. Eu não vou escrever o nome completo, né? Mas você sabe que aqui é o último menos o primeiro sobre aquilo que ainda falta. Ou seja, para completar, né? Ou seja, o que passou do primeiro, o que passou para chegar ao último. Certo? E que por sua vez, aplicando, eu tenho o nosso último termo, que seria justamente 151, né? Menos 6 sobre 29. Veja o quanto eu já cheguei, né? Sem com que eu viesse aplicar aí a aplicação do termo geral, né? Da nossa função. Ou melhor, da nossa progressão, que não deixa de ser uma função, né? Então, a nossa razão é igual a 151 sobre 29. E a nossa razão aí é justamente 5, ok? Eu te explico dessas duas formas para você compreender. Caso você não lembre, não é? Aí você se baseia na fórmula do termo geral, certo? E que por sua vez, diante da dica, né? Bisuzinho aí para vocês, até porque diante de uma prova o que vai corresponder aí entre a prova é o tempo, não é? E aí, ó, último termo menos o primeiro, veja onde você já chegou, né? E que foi isso que eu fiz, ó.
para lá, último termo, menos o primeiro, sobre aquilo que passou. Olha, onde eu quis chegar já. Beleza? E aí a nossa razão é 5. Tranquilo? E aí vamos para o nosso gabarito diante do que foi exposto em nossa aula. Primeiro exemplo, 31, que foi justamente para saber quem seria o nosso 10º termo. Exemplo 2, aplicando a fórmula da soma dos termos, né? 175. E o nosso gabaritozinho, diante da questão 1, 2 e 3, que acabamos aqui de ver, procede aí das alternativas C, B e D. Tranquilo, meus guerreiros? Então, vamos rumo à nossa aprovação, que a farda vem. Beleza? Então, estamos aí, né? Para com que vocês possam aí almejar, né? O objetivo de vocês, chegar ao tão sonhado sonho que vocês tanto almejam e que um dia possamos aí encontrar vocês exercendo aí as determinadas funções, certo? Então, sucesso e vamos que vamos!